Olá, amigos e amigas. Nós estamos começando mais um vídeo da nossa série Mulheres Poderosas Conquistando Espaços. E aí é sempre bom lembrar para as pessoas, porque tem gente que assiste e não presta atenção ou assiste só alguns, que a gente sempre fala. Não se trata de supermulheres. Trata-se de mulheres que você pode passar por ela na rua e a pessoa não sabe, você nem desconfia do poder que aquela pessoa tem, das conquistas que ela faz, sendo ela profissional de uma categoria ou não. Então, esta é o nosso agradecimento às mulheres de forma geral, convidando algumas delas que eu conheço e que admiro e que me deram a honra de estar aqui conversando comigo nessa série. E uma delas é a Márcia Morini. A Márcia Morini é psicóloga, é consultora, nossa, ela tem muitas coisas que ela vai nos contar um pouquinho sobre essa atividade, essa as atividades, as ações, as conquistas que ela fez para que a gente possa entender um pouquinho e conhecer um pouquinho de Márcia Moura. Márcia, eu não vou, como é um bate-papo informal, eu não vou ficar falando, lendo currículo, que essa não é a intenção dessa série. A intenção é conhecer um pouquinho a Márcia e conhecer as mulheres poderosas. Márcia, quem é você? Conta um pouquinho para todo mundo que vai nos assistir quem é a Márcia. Oi, Armando, boa noite a todos que depois acompanharão esse projeto tão interessante que o Armando tem feito, né? Honrando a jornada das mulheres, né? Que ele teve contato, que passaram ao longo da sua vida profissional. Eu me sinto muito honrada de estar aqui com você, né? E ter sido convidada para esta conversa, né? Mais do que uma pessoa que me fez o convite, é uma pessoa que está dentro da minha vida, né? Em que sempre em momentos oportunos, a gente acaba se encontrando, né? Já foi meu professor, né? Já fiz o curso de PNL contigo, já conversamos sobre outros assuntos, já tomamos café, enfim. Eu que estou muito honrada de estar aqui. Mas falando quem eu sou, então, eu sou uma mulher de 62 anos, eu tenho uma filha de 31 anos, eu sou psicóloga de formação. E eu acho que o que fala sobre mim, que me identifica, é que eu sou uma pessoa que tem uma escuta muito preparada para o outro, né? Quando você perguntou quem é você, Márcia, eu me lembrei, em questão de segundos, né, que ao longo de toda a minha vida, desde muito pequena, desde criança, desde dos amigos ainda na infância, eu era a pessoa que escutava as pessoas contarem para mim as suas histórias, né? Então, eu acho que isto me trouxe para esse lugar que eu estou hoje, que é escutar pessoas, né? Seja para ouvir a sua jornada profissional e oferecer uma oportunidade de trabalho quando elas participam de um processo de seleção, ou quando elas estão buscando olhar para si mesmas, né? Procurando se identificar com uma nova jornada profissional, então trazem para mim, né, as suas dores, as suas alegrias, as suas vontades, aquilo que elas têm de interesse. Então, eu me sinto hoje uma pessoa com uma disponibilidade para escutar o outro, né? Na sua amplitude do que se diz isso mesmo, né? Escutar e me treinando todo o tempo e não deixar com que o julgamento faça parte dessa minha escuta, né? Escutar mesmo naquilo que a pessoa traz para mim. Bom, é legal o que você falou agora, que acrescenta naquilo que eu acredito, mas eu acho que é interessante que as pessoas que vão te ouvir, que vão assistir você, tem um fator, uma palavrinha que você colocou aí, que é eu escuto, né? Procuro ajudar, mas não faço julgamento. E essa é uma questão que a gente tem, né? Tem que ter todo um bom preparo, e aí que está o grande poder de Márcia Morini, um preparo para evitar julgamentos daquilo que a pessoa está te contando, porque, puxa vida, você deve ter essa experiência de muito tempo de estar ouvindo as pessoas. E é interessante você falar, começou tudo quando você era
jovem. Puxa, eu gostava de ouvir as pessoas, eu tinha paciência, tinha tolerância, porque às vezes o adolescente, eu não tinha nenhuma paciência. Quando alguém começava a reclamar da vida comigo, eu falava, tá, tchau, 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 até logo. Eu não tinha paciência. Hoje eu aprendi isso. Mas é interessante isso, essas É, duas coisas. Bom, posso fazer a primeira pergunta? mas, claro, Então, vamos lá. A primeira pergunta é uma pergunta que eu estava olhando o seu currículo e tal, olhando aquilo que você já faz, e pelo o que já conheço de você. Pense nas mulheres e a gente tem que ter que desafios as mulheres, aquelas que você, pela sua experiência, ainda enfrentam para alcançar posições de liderança no Brasil. E como que você acha que elas podem alavancar essa mudança, ou proporcionar essa mudança? bom, então, eu acho que ainda falta, né, muita acreditação para esse lugar de que a mulher, né, é, para além de ser mulher, ela é uma pessoa com capacidades, habilidades, condições para se entregar uma determinada tarefa, realizar um determinado desafio, né? A configuração de estar no gênero, né, é que acaba, eu acho, dificultando bastante esta situação, né? E nesse lugar de mundo que nós somos colocados, né? Eu penso que a gente não precisa disputar o espaço com ninguém, Armando. Eu penso que a gente não precisa tirar o lugar do homem. Eu acho que a cada um cabe, né, uma jornada que é sua, individual, diversa, né, e que para o homem existem atribuições, caminhos, interesses que são diferentes, né, da jornada feminina, mas que em algum momento elas acabam se encontrando para que elas possam ser complementares. Então, eu não sou muito afeita, né, a esse posicionamento onde a mulher não precisa de mais nada porque ela se auto regula, que ela é uma pessoa suficiente, que não precisa do apoio de ninguém, que ela sozinha, né, é, avança, né, e conquista o mundo. Eu acho que também sozinho você pode alcançar o mundo, mas eu acho que também você pode alcançar na companhia de alguém, né, na complementariedade, né, do outro, né, que não necessariamente pode ser a figura masculina, pode ser uma companheira, pode ser um amigo, pode ser uma amiga, né, pode ser o filho que faz a jornada junto com você, né. Eu acho que essa construção, né, de uma jornada de realizações é que torna você é, forte, né? E te empodera para poder avançar no próximo desafio, porque cada dia é um dia e ele tem as suas particularidades e os seus leões para a gente, né, matar. É, Exatamente. Não, então a gente não. e você falou uma coisa interessante aí, que é a questão que nós estamos. Você não precisa conquistar o espaço dos homens, precisa conquistar o seu espaço, e o Uhum, espaço da mulher. E muitas vezes esse espaço está lá, ou reconquistar um espaço que de alguma forma ficou deixado de lado por pressão da sociedade e tal. Mas você sim. trouxe aí uma coisa bem interessante. Não precisa reconquistar o espaço, tem homem e mulher, que bom. Sim. Essa, E historicamente a gente viveu momentos diferentes de mundo, né? sim, E a gente precisa entender que em cada momento a gente tinha um papel, um pedaço de vida a ser vivida, né? Uma referência de mundo, vamos dizer assim, alguns conceitos, preceitos, direcionamentos, né? E que ao longo da mudança de mundo a gente precisou caminhar com ele. Então, a mulher passou também a ocupar outros espaços, porque o mundo também começou a se contornar de forma diferente, né? E exigir e demandar e convidar a gente a olhar essas oportunidades que estavam à nossa frente. E aí foi o desafio de acomodar tudo isso, adaptar a vida, né, familiar, vida materna, vida do trabalho, né, para este mundo que é tão desafiador e agora mais do que nunca, né? Diante da vida digital que a gente tem, né? Também acomodar tudo isso nesse nosso dia a dia de trabalho, né, e de vida pessoal. é interessante que, como você fala, essa multitarefas, né?
você Uhum. tem que estar administrando muito bem isso para poder dar conta de todo o processo. Eu sei que você não trabalha há pouco tempo, você já trabalha há muitos anos, e esse educou filhas, educou, teve um marido, se dedicou à casa, dedicou aos estudos, às coisas pessoais, e por conta, não porque exigiram de você, quer dizer, foi uma escolha que você fez. E aí, Sim, a outra pergunta, você já começou a responder, que são os momentos marcantes da sua vida. Então, você começou dizendo que é bem legal quando eu estou batendo papo com essas entrevistadas, de que elas já começam a responder, mesmo sem eu perguntar. Quando você falou, olha, quando eu era adolescente, quando eu era sim. pequena, eu já gostava de ouvir as pessoas. Além desse momento, esse momento marcante que você tem, que você contou, que outros momentos marcantes que você pode dizer, olha, era um desafio e eu tive que ir, foi marcante. Você teve? Quais foram? Uhum. Foram alguns, né? Então, na minha linha do tempo, eu posso te dizer que aos 19 anos eu fui desafiada. Eu estudava piano, né? Fazia minha formação de conservatório. Na época, meu pai era vivo e ele me desafiou a participar de um concurso, de piano, no conservatório que eu estudava. Para você ver como esse fato marcou a minha vida, que até hoje eu sei as notas desta partitura que eu toquei. Era uma partitura de Bach, né? Johann Sebastian Bach, que é um músico, né? E era um método que se chamava Invenção a Quatro Vozes. E eu concorri com três outras pessoas de dentro do conservatório que eles eram uma sumidade como musicistas, né? Eu era uma estudiosa da música. Eu não nasci para ser uma pianista e seguir uma carreira, né? Eu estudei por conta do interesse do meu pai. E depois eu comecei a gostar e por fim eu estudei 20 anos da minha vida piano. E eu acabei sendo a pessoa premiada nesse concurso, né? Então isso foi um grande desafio para mim, até me provar que eu era capaz, né? É, de atingir, né, a nota máxima num concurso que já tinha um vencedor, a gente já sabia quem era o vencedor, né? Um outro momento desafiador para mim foi quando eu decidi vir embora para Curitiba, sem conhecer Curitiba. Conheci a cidade a passeio, gostava muito daqui, eu vinha quase que anualmente para as praias daqui, eu morava no interior de São Paulo e a família da minha mãe era daqui do Paraná e a gente frequentava a praia lá em Balneário Camboriú. Então eu passava por Curitiba e eu namorava esta cidade, namorava muito e eu pensava, um dia eu quero vir aqui e morar aqui e estudar aqui. Então, para mim também foi bastante desafiador, porque quando eu vim a Curitiba, eu não sabia nem como entrar num ônibus coletivo, não sabia qual era a porta de acesso, né? Depois o primeiro trabalho, o primeiro emprego também foi bastante desafiador, né? Eu era inexperiente e aí comecei a trabalhar no Banco Bamerindos, ele dava sempre a oportunidade do primeiro emprego, né? Então eu fui formada nessa oportunidade no Banco Bamerindos, atendendo entregas de talão de cheque, atendendo os clientes do banco. E foram esses desafios mais no início da minha vida aqui em Curitiba. E depois aos 40 anos, quando eu entrei numa organização, aonde 40 anos você já não é mais contratada, você já começa a fazer, né, teoricamente, uma carreira onde você já vai se aquietando e viver o desafio de me manter viva, né, numa organização que demandava inovação, novos conhecimentos, novas formações, novas ferramentas, e eu já estava, né, caminhando para outra década, a década dos 50 anos. Isso também para mim foi um enorme desafio. E por último, o desafio de empreender. Há 10 anos eu sigo uma carreira solo. Todo dia eu sou uma nova consultora, porque todo dia eu aprendo uma coisa nova para poder atender ao meu cliente, né? E me permito estar o tempo todo ampliando conhecimentos para que eu possa fazer as minhas melhores entregas, né? Então, esse desafio na maturidade é um desafio muito interessante, porque a minha formação foi é, estudar, casar, ter filhos, se aposentar, né? E curtir a aposentadoria, né?
Eu faço exatamente uma carreira contrária, né? Eu me casei, tenho filhos, mas me divorciei e ainda continuo ativa profissionalmente e espero não me aposentar tão cedo. Pelo menos não na configuração de que se aposenta e para de fazer tudo, né, Armando? Hoje eu consigo equilibrar um pouco de trabalho com vida pessoal, com um pouco de descanso, com bem-estar, com academia, né? Então eu consigo ter uma vida mais cuidadosa comigo, né? Porque agora também me permito isso, né? Mas aí, essa que é uma coisa interessante. Eu jamais imaginaria Márcia Morini sentada no piano tocando Bach. Jamais, eu não tinha essa ideia. E olha, e é interessante isso, que é um desafio que carregou você para um outro lado. Um primeiro grande desafio de você tocar alguma coisa. E algo que eu acho que você está dando como recado, como uma dica para as pessoas: prepare-se, estude, não desista, enfrente o desafio, né? Então, isso é muito interessante, porque tem muita gente que, do primeiro momento, primeira dificuldade, cai fora. E sai para uma outra atividade achando que aquilo vai dar certo. E vai encontrar barreiras, vai encontrar desafios. E tem que se Sempre. preparar. Quer dizer, algo que, para nós, por exemplo, para mim, a grande dificuldade era ter essa questão a distância, porque eu era o cara do presencial, e agora a distância está Sim, me dando bem. Eu acredito, e eu estou estudando para sim. isso. Isso é importante. Sim, sim. Você, Essa é a métrica do mundo agora, né? Lifelong learning, que você tem que estudar o tempo todo, porque o mundo traz muitas coisas diferentes, né? No mundo onde ele era mais fechadinho, onde as profissões eram muito definidas, né? A gente não precisava, vamos dizer assim, teoricamente, estar o tempo todo atualizada. Hoje a gente precisa estar muito atualizado, porque o mundo é globalizado, né? Você sabe de tudo. Né? Tem informação de coisas que estão acontecendo simultaneamente no mesmo tempo de vida seu. Então, se a gente não se capacitar, não estudar, não se preparar continuamente, a gente não vai dar conta do que vem pela frente. e o que a gente fala, e o que eu, até a gente, principalmente para quem gosta de estudar, gosta de pesquisar, e eu estava fazendo uma pesquisa agora há pouco. As alterações das mudanças que ocorriam antigamente eram de décadas, né? No começo, centenas, às vezes milhares de anos, depois Milhares de centenas de anos, anos, isso. depois décadas. Agora as mudanças são diárias. Diárias, né? Diárias. A gente, quando Exatamente. fala isso, é uma coisa muito interessante. Alguém surgindo, alguém surge como. Vou dar um exemplo que eu acho que é interessante: a inteligência artificial lá. Todo dia aparece uma nova inteligência artificial melhor do que aquela que está lá, é Sim. uma competição. Aí você fala, bom, e agora? A mesma coisa quase com o celular. No meu celular é aquelas coisas assim que se perguntar para mim se eu uso todos os recursos, não uso, nunca vou saber nenhum. Mas amanhã está saindo o celular que faz tal coisa. Aham, é O que a verdade. gente tem que fazer é aquilo que você está dizendo: estudar, se preparar para entregar o seu melhor. Mas nos dar o direito também, que é o que eu fiz quando eu vim aqui morar nessa cidade do interior de São Paulo, eu também dei, agora eu pisei no freio e agora administro melhor todas as minhas coisas. Com muito mais calma, Uhum. com menos loucura do que eu vivi. Sim, É, sim. já Já dá para fazer um pouco de voo de cruzeiro, né? exatamente, exato. Eu, inclusive, entrevistei a Juliana Saito, que você deve ter assistido, que ela foi aqui dessa cidade, que ela é natural de Lucélia, para Curitiba. E eu vim de Curitiba, vim para Lucélia. Para Lucélia. Depois, Sim. mas uma pergunta você já respondeu, e já no bate-papo você já tinha respondido, que você vê essa transformação na cultura e o papel da mulher nessa transformação. Então, a pergunta agora é a questão ainda que a gente fala e que ainda ainda existe, que é a questão da desigualdade entre homens e mulheres. Mas não aquela desigualdade física, porque essa a gente sabe que tem, né? Então, mas a desigualdade, ainda continuamos com o mesmo cargo, as mesmas funções, as mesmas tarefas, as mesmas responsabilidades, o homem
ganha mais, a mulher ganha menos. Uhum. Você encontra isso, você vê uma mudança nisso. Como é que você enxerga isso? Você que trabalha tanto e orienta as pessoas nas Uhum. carreiras delas. Uhum. Olha, Armando, eu encontro muito, com muita frequência, né, esse tipo de conduta, esse tipo de escolha, né, nos meus processos de seleção, opção, desejo mais homem para esta oportunidade, gostaria que fosse mulher para dar uma diversidade para o meu time, eu ainda encontro isso com muita frequência. O que eu penso é que é uma mudança de cenário de mundo muito importante, muito impactante. E as coisas não acontecem para para esta situação em particular, não acontece da noite para o dia. Eu imagino que perder o seu lugar ou entender que o seu lugar pode ser dividido, né, com uma outra pessoa, ou que uma outra pessoa ocupe o mesmo lugar que o seu, que não do mesmo sexo que você, é, deve mexer muito com a estrutura deste ser humano, né? Deste lugar que ele ocupa, toda o aprendizado estrutural que a gente teve ao longo dos anos do mundo, né? Tudo isso, é, eu acho que imobiliza a, o profissional na hora que ele tem que tomar uma decisão por ser um homem ou por ser uma mulher. E é claro, né, que olhando o mundo, a preferência masculina, ela existe desde sempre, né? Desde que Adão que cedeu a costela para se criar Eva, vamos pensar assim, né? Fazendo uma menção histórica, né? Sem querer migrar para o viés religioso. Mas é muito forte a presença masculina nas organizações, na história de mundo, né? Nas realizações. Então, eu vejo que é um caminho ainda grande a ser conquistado, né? Mas eu sou bastante otimista com relação a isso, porque as mulheres estão vindo para a frente de trabalho, estão ocupando lugares, de liderança e estão, mostrando para o que vieram, podendo entregar, né, os resultados que são esperados, né, também para, uma posição de liderança masculina. Então, não há diferença no resultado, há um caminho diferente, uma forma diferente, né, um perfil diferente, como se fossem dois homens ou duas mulheres, né? Porque são pessoas diferentes, mas com entregas que possivelmente serão aquelas que a empresa está demandando. Então, eu acho que há que se ter sempre diálogos com relação a isso, né? É, caminhos do meio a serem trilhados, né? Para que não se crie opositores, né? E nem este é melhor do que este, né? Márcia, uma coisa que ficou claro que na sua resposta é que as pessoas são pessoas, não tem homem e mulher nessa questão. Elas precisam realizar, e a gente fala sempre do conjunto. Mas o que você está mostrando é que, ao longo do tempo, a mulher vem crescendo a participação Uhum, dela no mercado, ela foi chamada porque precisava, e hoje a gente pode dizer, uma grande parte, se não a maioria das casas são, se isso tem, né? Em alguns lugares, a maioria das casas são mantidas pela mulher, né? Pelo sexo da uhum, mulher. E as mulheres, isso também comprovadamente, são as que mais estudam. Elas estudam uhum, mais do que os homens na sua uhum, área. Então, quando a gente fala isso, puxa vida, mas vai ser melhor do que o homem e a mulher? Não, ela simplesmente está ocupando aquele espaço. Olha, tem um curso bom aqui, né? Como você sabe uhum, disso, tem um curso, eu vou estudar, eu vou ser uhum, isto. E isso ajuda a pessoa a desenvolver a sua capacidade de olhar o mundo de uma forma diferente, como você bem está demonstrando para a gente. Bom, E se olha, culturalmente a gente tem essa questão do homem estar neste lugar há mais tempo, né? Então, estudar sempre, estar sempre atualizado, é uma forma da mulher também ir se perpetuando nesta jornada também, né? Porque sem estudar, sem aprender, sem ampliar conhecimento, a gente não vai a lugar
algum, né, Armando? Não vai, Seja exatamente. homem ou seja mulher, não importa. A E, pessoa não avança, né? e eu vejo isso, às vezes, em alguns dos meus alunos, né, que antigamente falavam, puxa vida, agora me pediram para continuar estudando, não sei o que e tal. Eu ando tão cansado. Eu falei, bom, você anda cansado por qualquer outro motivo, mas estudar você não pode ter cansaço, né? Tem que É continuar, verdade. porque a partir dele é que você vai eliminar barreiras tão importantes na sua vida. Bom, Isso aí. você vê, já estão. Olha, por incrível que pareça, eu sempre falo, a gente podia conversar aqui a noite inteira, porque tem muito assunto, né? Aí eu começar a perguntar coisas para você que você já está respondendo, a gente ficaria. Então, mas vamos já para o nosso bate-papo final. A última pergunta é aquela que as pessoas gostam de ouvir, que eu gosto sempre de ouvir. Eu não gosto da palavra conselho, é minha. Mas que dicas você daria para as mulheres que precisam, que desejam quebrar barreiras e alcançar o seu espaço, conquistar, ser empoderadas? Quais são as dicas que você daria? Bom, uma dica que eu acho que é importantíssima e ela serve de esteio, né, para todo o resto, eu acho que é autoconhecimento, né? Se conheça, se conecte consigo, compreenda quais são as suas aspirações, os seus desejos, onde estão as suas fragilidades, né? Aonde estão as suas vulnerabilidades, né? Se aceite como você é, se enxerga, né? Se valorize naquilo que você pode entregar e entrega, né? E honre a sua jornada, independente de onde ela começou e para onde ela está indo, né? Ela tem todo o seu significado, né? E o seu valor, independente do lugar que você vai chegar. Né? O importante é que a tua caminhada está sendo feita e você está privilegiando a sua força interna, a sua potência. Então, o autoconhecimento é importantíssimo. Então, a minha dica é: não deixe de praticar o autoconhecimento pela leitura, por um processo terapêutico, por escutar pessoas, por ouvir conselhos, por se experimentar, e aí você vai se conectando com aquilo que é seu. E uma segunda dica que eu acho que ela é fundamental, né? A gente não pode se afastar daquilo que faz a gente feliz, nunca. Então, descobrir aquilo que faz feliz é como se abrisse a caixa da Pandora, né? Como se descobrisse o veio de ouro, né? O brilhante, enfim, a pedra preciosa, mas é importante que a gente não se distancie daquilo que faz a gente feliz, porque todo o resto vai acontecer, né? E o que faz a gente feliz, eu acho que é a energia que nos move para viver as coisas deste mundo, né? Sejam coisas boas, sejam coisas que nos desafiam, né? Ser feliz, eu acho que nascemos para ser feliz. Aí Bom, todo o resto vem. E a gente vai lidando com isso a partir do momento que a gente tem autoconhecimento, e descobre ferramentas poderosas para a gente poder lidar com as coisas do mundo. e olha, está sendo quase que unânime todo mundo com quem eu já conversei, que essa questão da felicidade. Seja feliz. Se precisar, Uhum. peça ajuda, vai atrás, mas seja feliz. Não, não, não se separe dessa questão. E agora você falou a frase que eu acho que fecha com chave de diamante, nem de ouro, que é a questão da felicidade. Tá? Nunca se esqueça que você nasceu para ser feliz. A felicidade nutre a gente, né, Armando? Exatamente. E o gostoso, e olha, eu toda vez que eu estou fazendo isso aqui, posso estar cansado, posso estar do jeito que for, posso ter com mil coisas, e nossa, o que você contou para mim mexe comigo. E eu acho que não é só para as mulheres o conceito que você deu, é para todo mundo, para homens, Sim, mulheres, para todo sim. mundo. Se tiver Para as pessoas. para as Sim. pessoas em comum, seja feliz, vá atrás, busque, se precisar, peça. Uhum. Muita gente faz, Isso aí. a gente tem. Muito bem. Eu só tenho a agradecer e tive a honra e o prazer de conversar com Márcia Amorini, uma amiga, uma parceira em vários momentos. A gente tem
teremos outras oportunidades, com certeza, para conversar, nesta série que é uma homenagem às mulheres, porque elas são poderosas e conquistam os seus espaços. Participe, mande sua opinião, peça para pergunte para a Márcia, para mim, o que você precisar e aguarde até a próxima entrevista da nossa série. Até mais. Obrigado, Márcia. Obrigada, Armando. Um prazer, uma honra e seguimos juntos.